tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Sentiram minha falta? 2 dias. Bom, mas estamos aqui então, mais uma vez, tá? E ainda falando da bendita da vergonha, tá bom? Por que eu quero falar tanto disso, gente? Para vocês entenderem, né, verdadeiramente o quanto não vale a pena alimentar esses tipos de pensamentos de medo em relação à vergonha, tá? Não vale a pena. E por que não vale a pena? Porque a vergonha, ela paralisa, né? E por que é tão ruim a vergonha paralisar? Bom, eu vou falar pra vocês então por que é tão ruim a vergonha paralisar. Quando a gente tem uma vergonha de alguma coisa específica, realmente aconteceu, pagou o mico, né, e tal, isso é natural, todas as pessoas passam por isso. Nós temos a tendência, né, a ficar desconcertado diante de uma questão onde a gente passa por uma situação de vexame, de cair, né, ou pagar algum mico, enfim, tá? E o que a gente precisa? Tornar isso natural, né? Normalizar esse tipo de situação, porque são situações que nós estamos aí vulneráveis para que isso aconteça, tá? Mas não é essa vergonha que nos paralisa, essa vergonha dá vergonha, né? E a gente tem que aprender estratégias de lidar com ela. A vergonha que nos paralisa é aquela que, na verdade, não é a vergonha, lembra? A gente já falou sobre isso, é o medo de passar a vergonha. Então não são situações, são pensamentos que nós temos de possíveis situações onde nós aumentamos a probabilidade dessas possíveis situações acontecerem, né, muito maior do que realmente a probabilidade delas seria. E essa questão, e o fato da gente fazer isso manda uma mensagem para o nosso cérebro de que vai acontecer e que nós não vamos saber, né, como reagir a isso, como lidar com isso. E aí então instala-se o medo da vergonha, né, aquela coisa da paralisia frente aos pensamentos de situações, tá bom? Tá, e quando isso acontece, por que é tão ruim? Por que é tão ruim? É muito ruim porque esse sentimento, esse pensamento que gera esse sentimento e que gera este comportamento de paralisia, ele impede você de ser quem você realmente é. Ele impede você de ser espontâneo, né, em qualquer situação. Você perdendo a sua espontaneidade, o que acontece? Você perde a sua autenticidade. Você perdendo a sua autenticidade, você perde a sua liberdade, né? Então, a liberdade, que é uma coisa que a gente luta tanto por ela, né? Temos aí na Constituição, a gente vai atrás, né, de ter a liberdade de expressão. Essa liberdade conquistada, né, você mesmo impõe para você, né, uma prisão, tipo, não, você não pode, né, e te impede de ser livre de se expressar verbalmente, de se expressar no comportamento, simplesmente fazendo com que você tome um comportamento, tenha uma estratégia compensatória a esse medo de se esquivar, de fugir. E quando você faz isso, você deixa a sua liberdade de expressão, a sua liberdade melhora, a sua liberdade de ir e vir também, tá? Porque a vergonha te impede de ir a lugares, a vergonha te impede de conversar com pessoas, a vergonha te impede de ser livre. Olha isso. Então, perde a espontaneidade, perde a autenticidade, porque tudo que você vai fazer, você pensa como você deve fazer, se não deve fazer, porque se fizer, vem tantos pensamentos e se será que te paralisam, né? E não deixam com que você tenha as suas atitudes. Ou seja, perde a autenticidade e perde a liberdade. Só aqui nós encontramos 3 coisas terríveis, né? Que impactam sobre a sua vida, tá? Mas além disso, a vergonha também ela te impede de ver os seus resultados. Porque se você deixa de fazer alguma coisa, você deixa de experimentar,
seja o que for, pode ser tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você deixa de experimentar e saber que resultado você teria diante daquela sua atitude, né? E por que isso é importante? Porque se você não evidencia isso, você não desmente os seus pensamentos, em primeiro lugar, de catástrofes, né? E de coisas terríveis que iriam acontecer, esse em primeiro lugar, mas também de ver onde tem o que? Uma característica negativa, um comportamento inadequado, ou sei lá o que passa na tua cabeça que você possa melhorar. E a gente só vai melhorar aquilo que a gente realmente evidencia que tem, tá? E o que acontece no pensamento de quem tem vergonha? Ele tem medo de que as pessoas descubram que ele tenha um comportamento que na verdade ele nem sabe se ele tem. Ele tem medo de ter aquele comportamento inadequado. Ele tem medo de ter aquela característica inadequada, que na verdade ele nem sabe se ele tem ou não. E o que faz ele não saber? O fato dele não experimentar, né? Mas vai ser terrível se eu tiver e se as pessoas experimentarem, se as pessoas perceberem isso, entende? E aí não experimenta o resultado, não sabe se tem ou não coisas para serem modificadas, para serem alicerçadas, né? E com isso não corrige o que tem que ser corrigido, não melhora enquanto pessoa, né? E o pior, fica ali dentro dele aquela ideia, né, de prisão, onde ele não consegue se expor, onde ele não consegue fazer o que ele tem que fazer, agir da forma que ele gostaria de agir, ser quem ele é, né? E trazer pra gente, pra humanidade, coisas maravilhosas que talvez pudessem trazer, né? Eu fico imaginando o que passa na cabeça dessas pessoas, tantas coisas ricas que deve ter na cabeça dessas pessoas, tanto coisas de lazer, do que ele poderia fazer para se divertir e divertir as pessoas que estão com ele, como também em termos de produtividade, né? Em termos de poder ajudar as pessoas. Imagina se todas as pessoas pensassem assim. Nós não teríamos hoje o que nós temos na internet, tantas pessoas ajudando pessoas. Tantos cursos online, tantas lives gratuitas, tantas informações riquíssimas sendo jogadas na internet de graça, sem cobrar nada. Por quê? Porque as pessoas não têm vergonha. Se tivesse vergonha, né, não teria acontecido isso, né? Ou se elas tinham vergonha, elas foram vencendo essa vergonha para chegar a essa exposição, né, de poder estar ajudando as pessoas através da internet, que é esse meio grátis pra gente enquanto comunicador, enquanto levando informações, e para vocês que não precisam, né, pagar nada para ter isso de graça aí. Então imagina isso, tá? Imagina que se todo mundo pensasse assim, nós não teríamos essa riqueza toda que nós temos. Agora imagina na pandemia, a gente sem tudo isso para poder aproveitar, sem todas essas informações para a gente poder aprimorar a nossa vida, o nosso conhecimento, os nossos relacionamentos. Imagina isso. Então, são pessoas que não se paralisaram pela vergonha. São pessoas que enfrentaram os obstáculos do desconhecido, do julgamento, das piadinhas, né? Porque tem as piadinhas, tá? Psicóloga blogueira, médico blogueiro, tem tudo isso para enfrentar. Mas a gente não se preocupa com isso, nós não estamos preocupados com isso. Nós temos um objetivo, e esse objetivo é o objetivo maior, que é poder levar o que a gente sabe para as pessoas, né? Esse é o objetivo, e onde essas pessoas podem ser beneficiadas pelos nossos conhecimentos. Então, se nós conseguimos fazer, se a gente tivesse vergonha, a gente não faria isso. E eu penso que isso pode estar acontecendo com você, né? Você pode ter tantas coisas aí que você pode ajudar as pessoas, que você pode trazer como conhecimento, e tá parado, tá paralisado, e você não sabe o resultado disso porque você não coloca isso, você não põe em prática para você evidenciar e para as pessoas evidenciarem. O medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de ser visto como estranho, esquisito, diferente, grita tão mais alto do que tudo que você tem aí de conhecimento, de coisa boa que você gostaria de passar e que você não consegue porque você escuta o lado negativo da coisa. Tá? Outra coisa importante da gente conversar é que a vergonha, quando você impede, quando você deixa de enfrentar uma situação da qual você teve um medo, né, de passar vergonha naquela situação, naquele momento você pensa
que você está se protegendo de um sentimento muito desconfortável, né? E que você precisa fazer isso com você, tá? Porém, essa proteção que você pensa que você está fazendo com você, ela é uma falsa proteção, porque ela te dá aquela sensação do alívio. Eu falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, não falo. Ai, não vou falar, pronto, não vou passar ansiedade. Só que olha, antes você teve uma ansiedade pico. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, ansiedade, coração bate forte, né? Taquicardia, quer sair, mas não sai, tá? Eu já sei, eu já tive isso, gente. Lembra que eu falei pra vocês que eu era super tímida até pra fazer pergunta na escola, né? Então, dá aquela coisa de bater o coração forte, você querer falar, mas não sai. Passou a ansiedade. Aí quando você decide não fazer, vem o alívio. Porém, quando passa esse alívio, vem outra ansiedade. E é uma ansiedade que ela é constante, né? Eu não falei, eu tinha que ter falado, né? Eu preciso falar. Como que é isso? Então fica a ansiedade, fica a frustração, fica a tristeza, né? Aí junto com isso você traz mensagens para você de que você não pode confiar em você porque você não obedece você mesmo em relação a essas atitudes importantes que você precisa tomar, e às vezes você fala, não, eu vou enfrentar e não enfrenta. Então você começa a falar para você coisas ruins sobre você, né? A sua falta de confiança em você, você com você, eu não confio mais em mim, é isso que eu tô falando, tá? A falta de confiança, essa falta de confiança traz juntos nomes, né? Nomes, adjetivos, na verdade. Adjetivos ruins sobre você, né? Várias coisas ruins você fala sobre você, como por exemplo, eu sou fraco, eu sou burro, eu sou inadequado, eu sou estranho, eu sou esquisito, eu sou diferente, eu sou incapaz, eu sou insuficiente. Tanta coisa que você vai falando, né? E que vai criando crenças, vai fortalecendo crenças. Então, aquela ideia de eu tenho um conforto quando eu não faço alguma coisa que eu penso que vai me dar vergonha, ela é muito pequena perto de tudo que você perde, né? Por não enfrentar aquele medo, tá? Perto de tudo. Então, aquele conforto, ele traz um desconforto antes, muitas vezes. E muito pior é que junto com o desconforto da ansiedade que ele traz depois, ele traz a frustração, a tristeza, que pode gerar uma depressão por conta de tanta coisa ruim que você fala sobre você, tá? E lembra, quando a gente fala sobre a gente, tá? Quem é o PhD em você, que deveria ser? Você mesmo, né? E quando você fala pra você essas coisas ruins, você acredita, porque você pensa que é verdade, porque você é você. Então você pensa assim, eu sei isso de mim e eu sou isso, entendeu? É diferente de quando alguém fala uma coisa de você, porque alguém fala uma coisa de você e você pensa, mas eu não sou assim, será que eu sou assim? Tá? Porque você bota em dúvida, se a pessoa nem me conhece direito, ou por mais que ela me conheça, isso não é verdade, eu não sou assim. Mas quando você fala de você, você acredita 100%, porque você entende que você é o maior conhecedor de você. E na verdade não é bem assim, porque você não se expõe para você experimentar, né? Como é que você vai saber se aquela característica sua é verdadeira ou não? Você precisa expor ela, você precisa se expor para saber se ela vai aparecer. Primeiro lugar, se ela vai aparecer. E se ela aparecer, se ela vai ser tão terrível quanto você está imaginando, né? E se você realmente não vai saber lidar com ela, né? Então, sem esse experimento, você não tem como medir tudo isso, tá? Entendeu, então, que a ansiedade pensa que tá protegendo da ansiedade, mas na verdade está gerando uma eterna ansiedade, porque todas as situações parecidas, de exposição, de ter que falar alguma coisa, de ter que se comportar, ou seja lá o que for, que aparecer, vão ser alimentadas da mesma forma. Então, perde também de aprender a lidar com isso, enfrentar a situação e poder, né, realmente sair desse estado, um estado de ansiedade onde a qualquer momento o pior pode acontecer, que na tua cabeça é o pior e você não vai saber o que fazer para enfrentar, né, que você pensa que você não tem recurso. Enfrentando,
você vai ver que o pior não é pior daquele jeito, talvez nem aconteça e que você vai ter recurso para enfrentar, tá? Bom, então o que aconteceu aqui? Ainda, resumindo, pensa que tá se protegendo e tá se afundando na lama, né? Tá se afundando cada vez mais na lama da vergonha. Pensa que tá diminuindo a ansiedade e está aumentando. Tá trazendo estado de ansiedade, porque a qualquer momento pode acontecer situações que podem me fazer passar vergonha. Junto com isso, a tristeza, a frustração e talvez até a depressão. Por quê? Porque começa a ter autoconceito, autoimagem ruim de si, falar coisas ruins de si e acreditar nisso, tá? Então paralisa, né? Que mais? A ansiedade, a vergonha, ela vem para não sentir ansiedade. Olha só, né? Quando você pensa que vai acontecer alguma coisa, você fica com vergonha e essa vergonha é para não sentir ansiedade. É como se você fosse se proteger da ansiedade. Mas, na verdade, ela continua e ela vai fortalecendo crenças disfuncionais. Podem ser crenças de inadequação, pode ser crença de incapacidade, pode ser crença de não se sentir amado pelas pessoas, mas na grande maioria das vezes, tá? O que instala aí uma fobia social, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade social, é uma crença de inadequação, de se sentir diferente, um peixinho fora d'água, um estranho, esquisito, né? Então ele acaba instalando essa crença. Instala, não põe à prova, não pondo à prova, não sabe que não é assim, que não é verdade, não desmente, né? Não consegue se aprimorar, tá? Então paralisa você de você se conhecer, paralisa você de se aprimorar enquanto pessoa, paralisa você de se aprimorar enquanto profissional, paralisa você de saber onde você chegaria se você fosse você, com toda a sua espontaneidade, com toda a sua naturalidade, com toda a sua autenticidade, porque daí você está exercendo a sua liberdade de ser quem você é. Né? Você estaria usufruindo de tudo isso que está na tua cabeça, né? De ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa espontânea, de dançar se você quiser dançar, de conversar, de falar as coisas que você tem para falar, né? De expor os seus conhecimentos, de fazer amizade, de conquistar pessoas, de fortalecer relacionamentos, de aproveitar os momentos com a sua família, de aproveitar os momentos com as pessoas que você vai conhecer, com novas pessoas, né? Só isso aí já tem uma grande perda, de ir a lugares novos, de conhecer novas cidades, de viajar sozinho, né, de, sei lá, ir ao cinema sozinho, ou de repente ir ao shopping sozinho. Tem tanta coisa que são simples, parece simples, mas que para algumas pessoas são extremamente difíceis de enfrentar, justamente porque elas dão, aqueles pensamentos sabotadores, elas dão um percentual de verdade numa proporção muito maior do que eles poderiam realmente acontecer, sabe? E eles não fazem esse balanço da possibilidade, da probabilidade, sabe? Do quanto isso é possível nesse momento. E aí se paralisam de coisas simples, muito simples, tá? Bom, eu acho que é isso, mas a mensagem maior que eu quero deixar aqui é que a vergonha não deixa você ser você. Você não sendo você, você se perde, né? Você se perde dentro de você. Você se perde tentando encontrar um jeito de lidar com as coisas e com as pessoas, como se existisse uma receita para isso, sabe? Como se todo mundo, como se todos nós soubéssemos como é que faz para fazer isso. E não é assim, né? A gente vai aprendendo na nossa vida a conhecer as pessoas, a gente vai aprendendo a quem a gente pode se expor mais, se expor menos, né? Mas como? Na tentativa e no erro. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra, tem hora que a gente erra feio, né?
E tem hora que a gente acerta bonito. Então a gente vai vendo, olha, essa pessoa eu posso confiar, essa pessoa não posso confiar. Mas isso às vezes tem muito mais a ver com o outro do que com você. Então, começar a agir como você agiria se você não tivesse vergonha é o primeiro passo, tá? Começar pelo menos a pensar nisso. Como eu agiria? Se eu agisse assim, eu estaria atrapalhando a vida de alguém, eu estaria atrapalhando a minha vida, eu estaria causando mal para mim ou para alguém, ou, né, em alguma situação? Não. Ah, tá, então eu posso agir assim. Então é ético que eu haja assim, né? E aí você vai e age, e aí você vai ver que aquela previsão que você fez não vai acontecer. Então você experimentou, você registra que não aconteceu o que você pensou que ia acontecer. Registrando isso, uma próxima situação fica mais fraca. O pensamento de te proibir de fazer aquilo que você quer fazer, o que você deve fazer, o que você precisa às vezes fazer, que é importante para a tua vida, né? E aí você enfrenta aquela situação. E aí quando você enfrenta, você vê que não é daquele jeito, ou que não é nada daquele jeito. E aí você registra que tá tudo bem. E aí você enfrenta outra situação. E assim é, tá? Não existe receita. Nós não nascemos sabendo não ter vergonha. A gente foi aprendendo a lidar com a vergonha, aprendendo a enxergar o que valia a pena a gente considerar, né, como vergonha, o que não vale a pena, né? Nós fomos aprendendo a enfrentar a vergonha de um jeito menos desconfortável, porque é desconfortável passar vergonha. Então a gente tem que aprender a normalizar as vergonhas que a gente não tem, que realmente acontecem e que nós não temos o controle, e nós precisamos aprender a lidar com os nossos pensamentos que fazem a gente enxergar a vergonha onde não tem, e paralisa e faz com que a gente, não seja autêntico, espontâneo, não tenha liberdade, diminui o nosso amor próprio, consequentemente a nossa saúde mental está prejudicada, a nossa saúde mental prejudicada, a nossa saúde física também fica, mesmo porque quem tem vergonha não vai pra academia, quem tem vergonha não gosta de caminhar na rua, né, não gosta de se expor na rua, então não faz muita atividade física. Olha só, tanta coisa que esse medo da vergonha faz com a gente, né? Prejudica geral, a pessoa atrapalha os relacionamentos, porque você vai ficar com vergonha de ter amizade ou de puxar papo com alguém que você acha interessante, tá? Então, essa conversa é para você entender a proporção da paralisia que isso causa em você. A proporção do quanto a vergonha te tira de você. O quanto a vergonha faz você não ser quem você é. O quanto que a vergonha tira a sua liberdade de expressão, sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de conhecer pessoas, de conhecer lugares, tá bom? E eu vou deixar aqui os cards, tá? De alguns vídeos que tem ali o passo a passo de como lidar com a vergonha, né? De como, vários videozinhos que vão te ajudar a se perguntar, né? A se interrogar cada vez que vier um pensamento de vergonha, ou cada vez que tiver uma situação real de mico, ou uma probabilidade alta de mico, você realmente parar e se questionar. Quando você se questiona, você encontra respostas mais funcionais. Quando você olha para coisa diferente, quando você olha para a situação com pensamentos opostos aos que você está acostumado, você consegue enxergar diferente as situações, e isso vai te motivar a experimentar, né? A passar pelo processo, a enxergar e passando pelo processo você vai evidenciar, e evidenciando você vai tomar coragem para fazer de novo e de novo e de novo, até que isso, né, essa vulnerabilidade, ela fique com uma ação muito menor em você, tá? Que você fique cada vez menos vulneráveis às situações onde você cria e não às situações reais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que agora, né, nesse final, nesse último vídeo de vergonha, que eu acredito que seja o último, tenha fechado algumas brechinhas que talvez tenha ficado nos outros, né, que tenha dado um entendimento um pouco maior, né, você ouvindo todos os vídeos, né, e você fazendo aí um fechamento de uma conclusão sobre esse pensamento que te paralisa.
E o que você pode fazer para mudar isso? Não se esqueça, se você, com todas essas informações, mais as informações milhões que você tem aí de outros profissionais, né, maravilhosos te ensinando a lidar com isso, se você assim não conseguir, procura um profissional, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, sabe? Quando que eu tenho que procurar um psiquiatra, Rosângela? Quando você tá paralisado geral. Quando ir à padaria para você é difícil, quando falar com a sua família é difícil, né? Quando expor o seu pensamento é difícil, então, sabe? Quando pedir alguma coisa para você é difícil, sabe? Então aí você já está numa situação muito mais complicada do que você possa imaginar, você já está prejudicando sua saúde mental, sua saúde física, né? Então é bem importante que você procure um psiquiatra e procure um psicólogo. O psicólogo vai te ajudar a identificar o seu pensamento e a descobrir se esse medo é desse tamanho mesmo, né? Ajudar você a experimentar as situações, ele vai estar junto com você ajudando a criar estratégias para você enfrentar as situações dentro do teu tempo, né? No seu jeito, gradativamente. E o psiquiatra, ele vai te dar um medicamento para diminuir a sua ansiedade, para regular as substâncias químicas do seu cérebro que estão causando, né? Tanta ansiedade que pode estar acontecendo isso. Então o psiquiatra regula isso e o psicólogo te ensina a filtrar o seu pensamento, a descobrir o que vale mesmo a pena você pensar e o que não vale a pena através de evidências. Não é, não é assim, não faça isso, não faça aquilo, não. Evidenciando, experimentando, né? Tendo a convicção de que você está indo para o caminho certo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de tacar o like, tá? Se você conhece alguém que precisa desse vídeo, não deixa de compartilhar. Não te custa nada, te custa alguns segundos, na verdade, só, tá? Lembra que muitos profissionais estão abrindo mão dos seus feriados, dos seus momentos com a família, né? Para estar aqui passando informações para vocês. Então, honre, né, esses profissionais, não só eu que tô aqui pedindo agora para você compartilhar, tá? Mas todos os profissionais que você assiste, que você aprende alguma coisa, dá o like, isso é importante pra gente aqui no YouTube. Dá o seu, compartilha, faz o seu comentário, faz esse movimento. O YouTube precisa entender que a gente está entregando conteúdo de valor para vocês, tá? E nosso tempo, nosso tempo está sendo colocado aqui em prol à saúde mental das pessoas que estão nos ouvindo. A gente quer isso, a gente quer ajudar. Então, uma mão lava a outra, tá bom? Não se esqueça disso, comigo e com todos os outros profissionais que vocês acharem que vale a pena, né? Eu acho que qualquer profissional que venha deixar o tempo dele para passar uma mensagem para vocês, vale a pena, tá bom? Um grande beijo para vocês. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreva agora. Ativa o sininho porque tem mais. Beijo, beijo. Até o próximo.